todos bem-vindos, muito obrigado pela sua companhia aqui comigo hoje, gratidão. O que é paralisia do sono para o espiritismo? O que o espiritismo explica? Essa paralisia que as pessoas sentem, não são todas as pessoas que têm, mas algumas pessoas têm, que paralisa todo o seu corpo, que você não consegue se mexer, que você quer falar e você não consegue, a sua voz não sai. Você sabe que você está ali deitado, o seu cérebro está ali avisando que você está ali, você está ciente que você está ali, mas você não consegue mexer um braço, uma perna, você não consegue, você quer gritar, você não consegue, você quer pedir ajuda, você não consegue, talvez até para a pessoa que esteja do seu lado ali, você quer falar para essa pessoa, me ajuda, eu não consigo me mexer, eu não consigo falar, e você não consegue, porque você não consegue mexer nenhum dedo da sua mão. Por que que isso acontece? O que o Espiritismo explica sobre isso? Muito obrigado por você estar aqui. Deixa o like se você gostar do meu conteúdo, se inscreva no meu canal se você gostar do meu conteúdo, compartilhe, comente, é muito importante para o meu trabalho. O Espiritismo vem nos explicar que a paralisia do sono, ela vem através dos obsessores, são obsessores que estão nos obsediando, sejam obsessores de outras vidas, que a gente tem inimigos de outras vidas, e quando a gente reencarna, esses inimigos ficam nos perturbando. Às vezes são espíritos que também estão aqui pela Terra desencarnados, que são espíritos malignos, que conseguem chegar até nós, eles conseguem chegar no nosso cérebro, eles conseguem paralisar todo o nosso corpo, eles conseguem fazer que a gente não consiga nem gritar, nem falar. Isso é muito triste para quem passa por isso, é uma sensação muito horrível. Se alguém já teve paralisia no sono, por favor, deixe nos comentários me dizendo como é que se sentiu, como você conseguiu sair da paralisia do sono, para que um vai podendo ajudar o outro, porque é uma sensação muito horrível. Então a gente começa a perceber que tem algo além daquilo que a gente pode ver, além daquilo que a gente pode tocar, que é a paralisia do sono. Então essa paralisia, quando ela chega, quando a gente consegue se libertar, a gente fica assustado. E como que a gente vai conseguir se libertar dessa paralisia do sono? A gente tem que fazer muita força no nosso cérebro, ficar pensando que a gente vai conseguir fazer força para movimentar uma perna, para movimentar um braço, mas a gente tem que vir na nossa mente, já que a nossa mente ela está normal e a gente consegue pensar, só não se mexer e não falar, a gente começa a pensar como que a gente vai sair dessa situação. Então hoje aqui eu vou ensinar para vocês como que vocês vão sair dessa situação, o que vocês vão fazer para que vocês consigam não ter mais paralisia do sono, e o que vocês vão fazer para que vocês consigam se libertar naquele momento daquela paralisia do sono. No momento que vocês têm a paralisia do sono, que vocês não conseguem se mexer, que vocês não conseguem falar, que vocês querem pedir ajuda até para uma pessoa que está do lado, vocês não conseguem, vocês vão mentalizar a imagem de Jesus. Mentalizando a imagem de Jesus, vocês vão começar a fazer oração. Vocês não estão conseguindo se mexer. Tem muitas pessoas que talvez escutem os espíritos malignos falando, rindo, porque estão totalmente paralisados. A pessoa está paralisada e aqueles espíritos obsessores eles conseguem até debochar, rir da pessoa, e tem pessoas que conseguem escutar. Então, você vai pensar a imagem de Jesus, você vai mentalizar a imagem de Jesus aqui na sua cabeça e você vai começar a rezar. Rezar para Jesus, pedir para que Jesus liberte daquela paralisia do sono, pedir para o seu anjo da guarda, para os seus amigos espirituais que venham lhe ajudar. Nesse momento você vai continuar rezando, você não vai ter medo e você vai fazer força para se mexer, você vai conseguir se libertar. Porque esses espíritos malignos, eles não conseguem atuar por muito tempo quando uma pessoa começa a rezar. Quando uma pessoa começa a mentalizar a imagem de Jesus, essa pessoa ela consegue se libertar. Mas para que isso não volte a acontecer, você tem que praticar o evangelho no lar, você tem que fazer a reforma íntima. O que é reforma íntima? Tem vídeos meus aqui no canal explicando o que é reforma íntima. Vão lá dar uma olhadinha no meu canal. Tem vídeo explicando por que é a importância da gente fazer o evangelho no lar. Porque quando a gente faz o evangelho no lar, a gente começa a afastar os obsessores de dentro da nossa casa. Porque a gente sai na rua, a gente vem com o obsessor dependendo do nosso pensamento. Nós somos espíritos encarnados num corpo, mas tem vários espíritos em volta da gente, desencarnados, espíritos malignos, espíritos que não querem evoluir, que não querem ouvir a palavra de Deus e ficam atormentando pessoas, e muito mais através da paralisia do sono. Então, quando a gente começa a fazer o evangelho no lar,
Quando a gente começa a fazer a reforma íntima, a gente vai se libertar dessa paralisia do sono e a gente nunca mais vai ter essa paralisia do sono. Porque tem pessoas que têm seguido todas as noites, uma noite sim, outra não, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue ter uma noite de sono, a pessoa acorda cansada, a pessoa não sabe mais o que vai fazer. Então a pessoa tem que mentalizar a imagem de Jesus, a pessoa tem que fazer oração, a pessoa tem que fazer o evangelho no lar, tem que fazer reforma íntima, porque às vezes as pessoas elas não acreditam naquilo que elas não conseguem ver, mas a gente tem que entender que o mundo espiritual é de espíritos. Nós somos espíritos encarnados dentro de um corpo e tem espíritos obsessores que ficam nos obsidiando, que ficam entrando no nosso pensamento. Quando você tem um pensamento ruim, você tem que pegar e pensar em outra coisa, fazer uma oração, começar a reforma íntima. A reforma íntima é muito importante para a nossa vida, porque é aquilo que a gente tem que mudar de pior que a gente tem. Tem pessoas muito orgulhosas que elas estão errando na sua vida, estão cometendo erros na sua vida, e quando uma pessoa chega para falar que ela está errada, ela continua errando, ela continua achando que ela está certa. E quando a gente vai achando que a gente está muito certo, a gente vai deixar de evoluir, a gente vai ficando para trás, porque a gente não pode esquecer que a Terra é um planeta de provas e expiações, estamos aqui de passagem, estamos aqui para uma evolução espiritual. E quando a gente começa a perceber que a maioria das pessoas são espíritos primitivos, espíritos ignorantes dentro de um corpo, pessoas que não querem evolução espiritual, pessoas que não querem melhorar a sua vida, a gente começa a perceber que a gente tem que se afastar, porque nem todas as pessoas a gente vai conseguir ajudar. Podemos mudar pessoas? Não. Podemos ajudar, dar um conselho, mas não podemos mudar pessoas, porque cada pessoa é um espírito dentro de um corpo, então cada pessoa tem uma evolução espiritual. Se aquela pessoa tem essa paralisia do sono todas as noites, uma noite sim, uma noite não, ela não quer fazer reforma íntima, ela não quer fazer o evangelho no lar, quem que vai sofrer? Vai ser eu ou vai ser essa pessoa? Vai ser a pessoa. Porque a pessoa ela vai sofrer, porque quando a gente não dorme uma noite de sono bem dormida, a gente acorda cansado, a gente acorda indisposto, mal-humorado, a gente não consegue realizar nossas tarefas mais simples, a gente não consegue tocar nossa vida para frente, a gente faz o nosso dia um dia ruim. Tem vídeos lá no canal, no meu canal, falando sobre ter um dia bom, ter um dia ruim, que depende somente da gente. Então a gente tem que começar a perceber que pra gente ter um dia bom, essa noite ela é muito importante. E quando eu começo a ter a paralisia no sono, uma noite sim, outra não, todas as noites, e eu não acredito no espiritismo, eu vou me ferrar, eu vou me lascar todo, porque eu começo então a acreditar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu não vejo eu não acredito. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento, a gente tem que mudar as coisas que a gente pensa. É lógico que a medicina vai falar que a paralisia do sono é uma coisa, a medicina vai falar que a paralisia do sono ela não é espiritual, porque a gente sabe que a medicina é uma coisa, o espiritismo é outra. Mas a gente sabe que o espiritual e a ciência são um estudo juntos. Tem médicas que relatam que elas ficam toda arrepiada, que elas conseguem ficar toda, parece que estão flutuando quando estão fazendo uma cirurgia. E muitas dessas médicas, desses médicos, eles não são espíritas, eles conseguem relatar isso aí. Por quê? Porque eles vêm para a Terra para uma missão espiritual, uma missão de salvar vidas, uma missão de ajudar pessoas. Então ali naquele momento são espíritos que já foram evoluídos, são espíritos que estão ali para uma missão. É lógico que não são todos os médicos, mas muitos médicos relatam esse tipo de sensação. Então a gente tem que começar a entender que quando eu estou falando aqui paralisia do sono, eu estou falando de uma paralisia do sono no contexto espiritual. Eu estou explicando o espiritual da paralisia do sono. Então a gente começa a perceber que tem obsessores por toda parte que influenciam o nosso pensamento, e a gente vai ter uma vida ruim quando a gente não faz o evangelho no lar, quando a gente não faz a reforma íntima, quando a gente não quer evoluir, não quer melhorar como pessoa, porque daí a gente vai ter um pensamento ruim atrás do outro, a gente vai ter um turbilhão de pensamentos horríveis dentro da nossa cabeça, e esses pensamentos é o que vão dizer do nosso espírito. Esses obsessores, eles conseguem enxergar o seu pensamento, eles conseguem ler seu pensamento, e eles se aproveitam daquela situação que você está fragilizado, ou que você está com raiva de alguém, ou que você brigou com alguém, ou que você tem mágoa de alguém. Ele vai se absorver esse pensamento, e à noite você vai ter a paralisia do sono. Então a gente começa a observar
Porque quando a gente não faz o evangelho no lar, quando a gente não faz a reforma íntima, que é para mim melhorar o que eu tenho de pior em mim, para me ser uma pessoa melhor, para me ter atitudes melhor, ter um pensamento melhor, isso vai refletir no meu sono à noite. O meu espírito sai do meu corpo e ele vai ter várias atividades para fazer. Ou ele vai se envolver com espíritos desencarnados malignos, que é os pesadelos que as pessoas têm, ou ele vai se envolver com espíritos bons que vai ajudar ele. Quando ele acorda, ele vai ter pensamento bom daquele problema que ele precisa resolver, ele vai até conseguir resolver aquele problema, porque os bons espíritos de noite, quando ele saiu do corpo, foram dar ajuda para ele, ou ele foi estudar no mundo espiritual. Mas isso depende de nós, como é o nosso pensamento, como que a gente é como ser humano. Então a gente tem que pensar que aqui na Terra estamos de passagem, que somos espíritos encarnados dentro de um corpo. Não podemos pensar que aqui é material, que aqui é a nossa verdadeira casa, porque não é. Tem muitas pessoas quando desencarnam, vão para o plano espiritual e lá elas chegam e elas não acreditam que morreram, elas não acreditam que partiram, porque elas são tão materialistas, elas estão tão focadas aqui na Terra, que elas não conseguem acreditar que elas partiram. Então a gente começa a ver como as pessoas precisam estudar o espiritismo, as pessoas precisam se evoluir, as pessoas precisam se conscientizar que somos espíritos encarnados dentro de um corpo, que podemos partir a qualquer momento. Então quando a gente vai perdendo nosso tempo com a paralisia do sono, perdendo nosso tempo de ser uma pessoa que a gente não quer evoluir, a gente vai tendo uma vida ruim, a gente vai tendo muitos problemas, a gente não consegue nem dormir uma noite tranquila de sono. Por quê? Porque a gente tá com aqueles espíritos desencarnados ali, que são espíritos malignos, que vêm ali para te infernizar, que vêm ali para te azucrinar, que vêm ali para rir da sua cara, que vêm ali para não deixar você dormir. Tem muitas pessoas que têm muita dor de cabeça também. Quando a pessoa tem muita dor de cabeça, acorda já cansado, acorda com dor de cabeça. São esses obsessores que às vezes até ficam vendo você ali dormir. Tem pessoas que sentem essa energia dentro do quarto, mas elas não fazem nada para mudar. Elas acham que elas estão loucas, que isso não existe. Então quando a gente vai pensando assim, a gente vai deixando esses obsessores entrar dentro da nossa casa, entrar dentro do nosso quarto, fazer paralisia do sono com a gente. Então a gente tem que tentar entender que a gente precisa evoluir nosso pensamento. Precisamos aprimorar o espiritismo, precisamos estudar o evangelho no lar, precisamos estudar o estudo do espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo. Quem puder comprar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para você ir estudando, para você ir lendo, para você ir aprendendo, usufruindo, indo no centro espírita, vendo as palestras, tomando um passe, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Porque às vezes a gente tem um problema, a gente tem o dinheiro, a gente tem as coisas, mas a nossa vida está para trás. A gente pensa, nossa, mas eu tenho dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho carro, eu tenho condições financeiras, eu tenho uma vida boa, por que a minha vida está indo para trás? Por que eu fico doente? Por que eu estou sempre de mau humor? Por que eu estou sempre cansado? Por que eu estou sempre com a paralisia do sono? Por que isso acontece comigo? São espíritos desencarnados que estão ali com você. Talvez até de outras vidas, porque você veio e ele ficou. E ele vem lhe atormentar e vai fazer paralisia do sono em você. Então, para que você não tenha mais essa paralisia do sono, você tem que fazer o evangelho no lar, tem que fazer a reforma íntima, porque é só fazendo a reforma íntima que nos tornamos pessoas melhores. Não tem jeito, a gente tem que estudar o espiritismo para que a nossa vida seja melhor, nossa vida vá para frente, nosso marasmo que a gente é fechado, que a gente fecha a nossa cabeça para o novo. Então a gente tem que começar a entender que o estudo do espiritismo, o evangelho no lar, a reforma íntima vai me libertar de ter paralisia no sono. Eu vou conseguir ver a imagem de Jesus, eu vou conseguir rezar e eu vou me libertar. Quando eu começo a fazer o evangelho no lar, quando eu começo a fazer reforma íntima, eu não vou ter mais paralisia do sono, eu não vou ter mais esses obsessores comigo. Então a gente começa a perceber que uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, eu posso transformar a minha vida para melhor. Porque às vezes aquilo que os olhos não podem ver, a gente pode sentir. É só a gente observar. O que eu não posso ver, eu posso sentir. Eu posso usar esse sentimento, eu posso usar essa intuição que eu tenho daquilo naquele momento a meu favor. Não pensar que eu estou louco ou que eu estou louca, não. Pensar que eu tenho que acreditar na minha intuição, acreditar naquilo que eu estou sentindo, para que eu possa colocar em prática. Porque quando a gente ficar percebendo, quando a gente ficar muito materialista aqui na Terra, a gente vai perder, a gente vai acordar cansado, a gente vai ter paralisia do sono e a gente vai conseguir fazer a nossa vida um verdadeiro caos. Porque sem o espiritismo não há como a gente ser feliz. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo hoje. Gratidão do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo.